Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 37º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise da série House of the Dragon. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 4º episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, intitulado O Rei do Mar Estreito. Sim, oi Lainara Araújo, bem-vinda de volta. Olá pessoal, 4º episódio, estamos aqui pra falar que não foi um episódio fraco, hein? Nem pouco. Galera, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o contato@despertardodragão.com.br, ou pelo nosso site, despertardodragão.com.br, através dos comentários do formulário, ou pelas nossas redes, Twitter, que é o @despertardodragão, Instagram e Facebook, que são Despertar do Dragão também, ou ainda pelos comentários do YouTube. Vamos lá então? Vamos pro episódio? Bora! Então, gente, logo na primeira cena, a gente vê a Rhaenyra recebendo os pretendentes dela, né, coitada? E as opções estavam terríveis, né? Pelo menos as que a gente viu até agora. Isso sem contar o Jason Lannister no episódio passado. Então, primeiro tem o Lord Dondarrion, que podia ser tipo avô dela. Lembrando que esse cara é um dos antepassados do Beric Dondarrion, lá de Game of Thrones, que é aquele cara que fica ressuscitando, né, várias vezes. E depois aparece um garotinho, Blackwood, que acaba se mostrando até ser mais do que parece, né, porque ele mata um inimigo muito maior e mais velho que ele. É ele que mata, a gente ouve errado? Ele que mata. Aliás, essas casas, elas têm uma rivalidade já, se você Sim. ver ali os símbolos ali. Então, isso explica bastante o ocorrido, né? Porque a série utilizou isso como um alívio cômico pra mostrar ali, foi exagerado, né? A gente vê que ela tem uma opção de um cara muito mais velho e a opção de uma criança, né? E aí depois tem aquela briga ali e ela sai ali de uma forma até meio cômica, assim, né? Ela sai ali da situação, deixando eles resolverem por si só. E aí a gente vê o garotinho puxando a espada e né, quando ele é chamado de covarde. E aí é a faísca que rolava ali, que explode aquela rivalidade e ele acaba matando o seu oponente, né? O que pra mim é algo que deveria causar grandes consequências. Mas como a série utilizou-se ali de alívio cômico, eu não acho que eles vão retornar a esse arco aí, né? Ficou ali como alívio cômico. Sim, a série usou isso pra lembrar a gente dessa inimizade entre os Bracken e os Blackwood. E aí, como o Gisele falou, a Rhaenyra perde a paciência, né? Levanta, decide que vai voltar pra casa e ela volta de navio pra Fortaleza Vermelha, o que só faz sentido quando a gente pensa que eles queriam economizar dinheiro nesse episódio, né? Porque na verdade ela devia estar voltando montada na Syrax, voando pelos céus, mas ela volta de navio. E quando ela tá chegando em casa, ela vê o Caraxes e o Daemon também retornando para Porto Real, depois da vitória dele lá nos degraus. E já corta pra ele entrando assim triunfalmente, né, na sala do Trono de Ferro. O Daemon, ele tá com o cabelo mais curto. E eu imagino que deve ser porque ele não deve ter conseguido pentear o cabelo depois daquele sangue todo. Deve ter embolado, né? Deve ter embolado o cabelo dele todo lá no episódio passado. Teve que cortar. E o Daemon tá com uma coroa também, né? Ele diz que é porque depois que a Triarquia foi derrotada, nomearam ele Rei do Mar Estreito. Mas que isso não importava, né? Porque só existia um rei, que é o Viserys. Aí ele faz uma cena, ajoelha, tira a coroa, oferece ela pro Viserys. Aí o Viserys recebe ele todo felizão, abraça ele, faz as pazes, diz que a coroa tá em dívida com ele e tá tudo bem, tudo bom, né? Na cena seguinte, galera, a corte está lá comemorando a vitória dos degraus, lá no Jardim do Represeiro,
inclusive tá aparecendo bastante nas séries, eles repararam, né? Eu represento aquela árvore branca com as flores vermelhas, e a Rhaenyra se aproxima devagarzinho ali do pai, do tio, e tanto o Viserys como o Daemon são frios com ela. Ela sai de cabeça baixa, senta num banquinho ali pé, e aí a Alicent vai conversar com ela e conta que o Viserys está frustrado com a atitude dela em relação à escolha do noivo, porque a Rhaenyra abandonou lá o evento dos pretendentes. Ela não tá nem aí, né, gente? Ela não quer casar, então... Mas depois disso, mais tarde, sobram somente o Daemon e a Rhaenyra lá no Jardim do Represeiro, e eles conversam sobre casamento, e mais uma vez a Rhaenyra fala que não quer se submeter a um casamento em que ela vai ser uma mera reprodutora, né? Tem uma conversa ali sobre o sexo, sobre a diferença, né, de ser homem, de ser mulher, no papel deles no casamento, principalmente nas famílias nobres, né? E aí, mal sabe ela que o pequeno conselho, que ressalte se não tem nenhuma mulher, né, para falar pela Rhaenyra, eles não pensam assim e eles resolvem resolver dois problemas de uma vez só: a questão do casamento da Rhaenyra e a volta da aliança com a casa Velaryon, casando então a Rhaenyra com Laenor Velaryon. E foi assim que ficou decidido: Rhaenyra e Laenor Velaryon. E é na cena seguinte que o episódio começa a, digamos, esquentar, né, Lainara? Exatamente. Mas antes de chegar na parte interessante, eu queria comentar sobre a insatisfação da Rhaenyra com relação ao casamento. É super válido, né, os questionamentos dela, toda a rebeldia que ela tem por não querer casar, não querer seguir uma tradição. Mas os homens também sofrem essa pressão de casamento, não só as mulheres. Só que são papéis diferentes estabelecidos. Os homens, eles estão lá para governar, querendo ou não, eles têm liberdade, porque afinal estamos falando de uma sociedade Idade Média. Só que não é só, tendo em vista, não é só a Rhaenyra que é obrigada a casar. Tanto é que assim que a mãe dela morreu, o grande conselho estava em cima do Viserys falando: você precisa casar de novo e não sei o que. Pra quê, né? Era só pra produzir um herdeiro, mas ainda assim ele precisava casar, constituir laços com outra pessoa, né? Então eu acho interessante. O roteiro, ele é muito bom em estabelecer e abordar o assunto do casamento, porque é um grande conflito, né? Desde o primeiro episódio até agora, todos os personagens passam por dificuldades em seus matrimônios. O Viserys com a Alicent, o Daemon lá com a vaca de bronze dele. Coitada dessa mulher, gente. Eu queria ver essa personagem pra entender por que ele odeia ela tanto, né? E a Rhaenyra, assim, também, nesse dilema. Exatamente. Tanto que o casamento era visto como... era pura política. Né? Exato. E tanto que eles queriam que o Viserys casasse com a Laena. Uhum. E ele que bateu o pé, né? Ele só pôde fazer isso porque ele era o rei. Porque se ele fosse o príncipe, não tinha dessa não. Ele tinha casado com elas. Concorda, Gisele? Aliás, Viserys, ele é o rei, mas ele é o rei da hipocrisia, né? Porque quando foi a vez de ele casar, ele não optou ali pela opção mais vantajosa para o reino. Ele optou pela opção vantajosa para ele, porque ele gostava da mulher dele, né, da falecida. Mas quando é a vez da Rhaenyra, aí ela tem que casar com quem ele quer, com quem precisa ser importante, né, vai ser a opção mais viável para o reino. Então a gente já percebe aí algumas incongruências na atitude do personagem. E, enfim, né? Então a gente percebe essa questão aí da hipocrisia mesmo, né? Tipo, quando é minha vez, tudo bem. Quando é a sua vez, não. Aí é diferente. Aí você tem que seguir a tradição. Ele se acha maduro. E ele não acha que a Rhaenyra é madura o suficiente pra poder decidir por ela. Não acha, não? Exatamente. Ele tá errado, mas querendo ou não, o casamento da Rhaenyra coloca muito mais em jogo do que o do Viserys. Porque ele é homem, ele é rei, ele já tá lá, né? E a Rhaenyra... ela é o futuro, né? Exato. E ela... A nomeação dela é muito questionada, né? Tipo,
a estrutura muito frágil, pode ser questionada a qualquer momento. Então, se ela se tornasse rainha, seria mais pelo casamento do que pela nomeação. E eu acho também que ele tá pensando no fato de ela ser a primeira rainha, né? Então, assim, eu acho que ele queria que ela tivesse alguém do lado dela que ajudasse, né? É muito mais... Foi muito mais seguro, né, no caso dele, do que o do dela, né? Porque ninguém questionou se ele era herdeiro ou não ao trono, né? No caso dela, ele já pensa muito nessa questão do tipo, você será questionada quando você for rainha. O seu trono, né, o seu reinado estará ameaçado desde o começo pelo simples fato de quem você é, de o que você é, né? Então, é realmente uma situação bastante delicada ali. E em partes, tá? Ressaltando, em partes eu entendo a postura do Viserys, tanto como pai, porque ele não quer ver a filha sofrer, e tanto como rei, né? Ele não quer que o seu legado seja interrompido. Então ele também precisa colocar isso em pauta, né? Precisa focar nessas questões também. Exatamente. Mas bom, ultrapassar então essa questão, a Rhaenyra chega no quarto dela, dá boa noite pro Sir Criston, que tá de guarda ali na porta, e vai começar a se preparar para dormir quando ela vê uma bolsa pendurada na cadeira. Lá dentro tem uma roupa de pajem e um pergaminho com as instruções de uma passagem secreta que sai diretamente do quarto dela para algum lugar fácil de sair da Fortaleza Vermelha. Nesse ponto eu queria... Só um adendo. Antes da gente continuar na história, a gente precisa citar aí a existência dessas passagens. Por que existem essas passagens aí na Fortaleza Vermelha, né? Passagens essas que a gente já viu em Game of Thrones, né? A gente vê ali como é que era o nome mesmo? Daquele cara que era castrado lá, o carecão? O Varys. O Varys, ele tinha acesso a essas passagens, né? E a gente lembra também do Tyrion, quando ele acabou de matar o próprio pai e ele foge ali por meio dessas passagens secretas, ele foge ali pra Bahia ali, né? Foge ali por via mar, né? Então, essas passagens elas levavam a vários lugares e que elas foram construídas pelo Maegor. Por que elas foram construídas? Apenas para ter passagem secreta? Não, essas passagens secretas elas eram estratégicas, então elas serviam para que ele nunca fosse cercado pelos seus inimigos, porque a gente sabe que o Maegor, ele não era a pessoa mais amada dos Sete Reinos quando ele foi rei, né? Então isso era uma estratégia uma estratégia militar mesmo, porque se ele nunca ficaria encurralado em um quarto. Quando ele estivesse encurralado em algum quarto, ele poderia sair ou fugir do castelo ou dar a volta e pegar os inimigos ali por trás, sei lá, né? Enfim, estratégias. E aí a gente percebe que essas passagens secretas elas dão para outros locais dentro do castelo, da Fortaleza Vermelha, e também dão para fora da Fortaleza Vermelha, em locais estratégicos, né? Evitando os guardas, evitando todo mundo ali. E é o que acontece. A Rhaenyra, ela sai do quarto dela, ela passa ali pelas catacumbas, ali vê o esqueleto dos dragões ali, e aí ela sai da Fortaleza Vermelha, parando ali fora, né? Fora das muralhas. Isso. A gente lembra também que depois que foi o Maegor que terminou de construir a Fortaleza Vermelha, e quando ele terminou, ele matou todos os construtores. Exatamente, para que ninguém soubesse esses segredos, né? Ninguém o traísse. Eu lembrei agora de Hogwarts, do Harry Potter, cheio de passagens secretas também, e ninguém conhece todas, né? A não ser o Fred e o Jorge que conseguiram o mapa do Maroto. Parece bastante Hogwarts. Parece mesmo. Mas, bom, nesse ponto eu queria lembrar que em algum episódio aí pra trás, eu e o Gesiel comentamos
que a coisa mais fácil que tem é fugir da Fortaleza Vermelha, né? Todas as princesas já fugiram. É só se vestir de pajem, né, Gisele? Os guardas, eles olham e falam assim... aquela pessoa tá saindo ali da Fortaleza Vermelha. Pode ser uma princesa, pode ser alguém... não, é só um pajem. Pra que eu vou verificar? Deixa pra lá. Várias princesas. Peraí, deixa eu ver. fugiram. Não, peraí, tá com uma roupa cinza. Tá com... não, tá com um chapeuzinho. É pajem sim. Piores guardas do reino. Não. Tem cara de princesa, tem jeito de princesa. Mas peraí, tá com uma roupa que não é vestido? É pajem. É só um pajem. Ei, veja, ele está saindo da sala do trono. Mas peraí, olha a roupa dele. É verdade, é só um pajem. É só um pajem. Não vou fazer nada, não. E a Rhaenyra faz a mesma coisa, né? E no final da passagem secreta, quem tá esperando por ela é o Daemon, vestido com capuz, escondendo o cabelo louro prateado dele. Então os dois começam a passear pelas ruas de Porto Real e da Baixada das Pulgas, que é, como a gente já sabe, né, um antro nojento que não mudou nada em 200 anos. Depois a gente vê em Game of Thrones e continua a mesma nojeira de sempre. E por falar em nojento também tá o Viserys, né, coitado? Que ele tá com as feridas se espalhando pelo corpo todo. Como é que chama essa doença que fica espalhando? Não, na verdade a gente olha, parece uma herpes, né? Uma herpes, ou então uma espécie de câncer de pele, alguma coisa ali. Porém, aquilo lá são escaras. A gente consegue, pelo menos, eu não sou perito nisso, mas a que tudo indica, e eu vou explorar mais isso aí daqui a pouquinho, tá? Esse conceito. Que eu achei, novamente, os roteiros de House of the Dragon estão espetaculares. A gente precisa falar sobre esses roteiros. Enfim, ao que tudo indica, ele tá sim com diabetes, porque quem convive com pessoas com diabetes sabe que dá essas escaras, né? Essas feridas ali que elas não cicatrizam. Então quem tá com a diabetes alterada, eles morrem de medo de sofrer qualquer tipo de machucado. Porque se você, por exemplo, machuca o dedo, você muitas vezes tem que amputar aquele dedo. E ainda assim tem que ficar cuidando da ferida ali da amputação durante muito tempo. Porque senão você pode ter que amputar seu próprio pé. E assim por diante. No braço a mesma coisa, no corpo a mesma coisa. Teve um machucadinho, aquele machucadinho não fecha. Então, ao que tudo indica, que é o mais provável ali a julgar pela questão das amputações, não apenas as feridas, porque se fosse, por exemplo, uma herpes ou algo assim, ela apenas iria se espalhar, pestulando ali, destruindo a pele, ela não destruiu o membro. No caso dele, essa doença vai apodrecendo os membros, a ponto de ser obrigada à amputação. Então é isso, né? E, ao que tudo indica, são diabetes. Ele come muito doce. É o mais provável mesmo. Aí dá pra ver os dedos podres que ele perdeu, né? No livro fala isso, que ele perdeu 2 dedos da mão. Tá bem perfeito isso na série. E a Alicent vai lá ajudar ele a se limpar. Ela tá interpretando muito bem o papel da boa mulher, né? Da boa rainha. Mas dá pra ver que lá no fundo, ela fica incomodada com aquela situação, né? Ela não gosta do Viserys, a gente sabe. Então, a parte que ela tem que estar com ele, ela fica meio tenso, dá pra ver. Será isso. que ela não gosta mesmo? Ou é por causa da pressão de rainha? Porque pelas interações deles, eu sinto que ela tem pelo menos uma ternura para com ele. Ou pena, talvez, mas tem um sentimento lá, não? Você acha, pelo que a gente já leu da Alicent? Como é que é? A Alicent pelo Viserys? Isso. Então, eu não acho que ela o odeia, mas ela não é apaixonada por ele, nunca foi. Não, realmente... A gente percebe desde o começo, ela nunca teve uma paixão por ele, ela foi manipuladora, eu não acho que ela o odeie, tá? A gente percebe que rola ali até uma questão, uma amizade ali dos dois, né? Ela tem uma certa amizade por ele, mas pra mim foi tudo sempre manipulação ali para os interesses dela. Foi bem técnico, né? E a gente consegue perceber que
nesse episódio, finalmente, né, a gente vai comentar isso com mais detalhes, mas finalmente o Viserys tomou noção disso, né? Ele tomou... Pode falar sobre isso. É que a gente não chegou nessa parte ainda. Ah, então tá bom. Mas chegaremos. Eu sei que ela não tá satisfeita com a condição dela, com a situação dela. Não. Mas eu vejo que ela tem um sentimento pelo Viserys, pode não ser de paixão, mas é uma ternura. Sim, porque sim. quando o Também pai acho. manda ela ir lá conversar com ele, ela não finge. E uma coisa que a série não tá mostrando, que eu ouvi muito falar, que ela não é tão ambiciosa. Mas eu só tô esperando essa chave virar depois que o Viserys morrer. Tipo, ela pode desenvolver uma outra personalidade, né? Depois que ela ver que os filhos dela estiverem maiores, e ela for rainha regente, esse tipo de coisa. Eu também acho que vai acontecer isso, né? Porque quando você tem filhos, você acaba mudando a sua personalidade, né? As suas prioridades acabam se tornando os seus filhos, né? Então, eu acho que sim, vai virar uma chavinha aí. Dá uma dó, porque ela e a Rhaenyra finalmente estavam se entendendo. E é fofinha as duas, né? Quando elas estão bem, assim, uma com a outra. Sim. Mas a gente sabe que isso não vai durar, isso não pode durar, não faz sentido pra história. E eu quero muito ver como que a série vai fazer esse ponto de virada, né? Exatamente. Mas aí, né, avançando na história, a gente chega numa questão, numa cena que eu quero que a Flávia conte, que é a parte mais quente ali do episódio e que rendeu aí durante a nossa tarde de hoje vários memes e comentários que nós não falaremos aqui, porque tem um teor que não vai agradar toda a família brasileira, mas... Para maiores referências, entre no Twitter. Entrem no Twitter que vocês vão aí ter tudo isso daí. Mas a gente vai se ater aí à história. E eu quero muito fazer um paralelo aí de roteiro e direção, montagem também, que eu achei muito interessante. Mas eu quero que a Flávia fale primeiro como que foi a cena aí, para eu poder explanar melhor isso aí com detalhes também, com a minha interpretação. E minha interpretação, assim, a partir da parte técnica mesmo ali, de técnica de roteiro, de tudo mais. Legal, porque a gente volta lá na Baixada das Pulgas, e o Daemon e a Rhaenyra param pra ver uma pecinha de teatro, né? Tipo uma pantomimazinha lá, zoando como sempre a família real. Uma cena que lembra inclusive muito aquela de Game of Thrones, quando a Arya também assiste uma peça dessas e até faz amizade com a trupe, né? Mas aí a Rhaenyra começa a achar aquilo meio ridículo e os dois vão embora. É quando o Daemon leva a princesa pra dentro de uma casa de prazeres. E aí a Rhaenyra fica completamente extasiada com aquilo. Acho que essa é a primeira vez que ela vai num lugar desse. Então o Daemon começa a chegar nela. De repente os dois estão se beijando e ela ficando animadinha. Ele começa a despir ela. Então ele para. Ele simplesmente para. Deixa ela com a calça baixada lá. E desaparece. E vai embora, deixando ela ali na vontade. Eu achei isso muito vacilo. Porém, no meio daquela orgia rolando, vários casais, né? E tal. Gente, o constrangimento. No final da cena. Mas eu queria retomar o comecinho da aventura deles, pode? Claro. Pode. Eu acho muito massa que em todo o cenário do universo de Gelo e Fogo, toda vez que tem uma peça dentro da série retratando aquela sociedade, você fica levemente chocado ou muito deprimido. A forma como o pessoal, os plebeus retratam assim a nobreza, os reis, é uma coisa assim que causa muito impacto nos personagens principais. Teve lá a peça no casamento do Joffrey, que, nossa, a gente tem vontade de morrer. Tem a peça que a Arya assiste. Então, sempre quando tem uma cena construída dessa forma, eu me entretenho bastante, porque eu sei que não tem como dar errado. Exatamente. E mostra como o povo realmente enxerga a nobreza, os reis, os lords, sabe? Da forma mais grotesca possível. Eu acho assim, nossa, impactante pra caramba. Totalmente. Concordo.
E aí, como que finaliza essa sequência, Flávia? Porque a Rhaenyra fica lá com vontade. Pois é. Eu queria só chamar a atenção pro detalhe de que antes dos dois entrarem na Casa dos Prazeres, o Daemon tira o próprio capuz da cabeça. E tira também o gorro que a Rhaenyra tá usando pra esconder o cabelo. Tá? Então, assim que ela sai de lá, ela é reconhecida imediatamente por um garotinho. Ou seja, Daemon queria ser visto. Ele não Isso. fez isso por acaso. Isso, mas sabe Queria vai ser ver visto com Rhaenyra naquele local. Exato. Esse espiãozinho, né, foi pago para ir contar lá na Fortaleza Vermelha sobre a escapada da princesa. Mas então a Rhaenyra não deixa se abater, não. O Daemon atiçou ela, então tudo bem, né? Porque ela tem um guarda real gatíssimo que fica lá na porta do quarto dela de prontidão. É até engraçado essa cena, né? Quando a Rhaenyra volta e o Sir Criston fica olhando, tipo, ué, como assim? Mas você tava lá dentro? Você tinha me dado boa noite e tudo. E como é que você tá entrando no quarto de novo? Onde você tava? Né? Aí a princesa atrai ele pra dentro. Ela tipo, rouba o capacete da mão dele. Faz ele entrar. E aí, de repente, ela dá um beijo nele. Pronto. Ele não resiste. Vai pro fight. Que juramento de castidade que nada, né, Criston? Bom, a mulher mais desejada do reino tá dando em cima dele. Claro que ele vai aproveitar, né? Mas só que tem um detalhe aí. E é isso que eu achei genial demais da série, a ponto de eu assistir e ficar... Mano, isso é cinema, cara. Isso é roteiro. Montagem. Isso é demais. Por causa da forma como eles estão trabalhando as sutilezas e os simbolismos nessa série. A gente aí finaliza, né, com os dois ali fazendo amor e tudo mais, né? Enfim, e aí... Tem uma coisa que essa sequência, a lição que essa sequência passou, cara, é muito foda. Porque a gente só desenhando a cena sob um novo ponto de vista pros nossos ouvintes, e pra vocês também, que eu acredito que vocês... Não sei se vocês perceberam isso, mas quando o Daemon tira a Rhaenyra ali da Fortaleza Vermelha e mostra pra ela a Baixada das Pulgas, a gente percebe, a gente vê a Baixada das Pulgas não mais como um antro de violência apenas. Tem a violência, mas também tem o humor, tem a arte. A gente vê o povo mostrando ali a forma como eles enxergam o reinado, né? As questões do reinado, as questões do trono. E, ao mesmo tempo, a gente vê ali que rola muito prazer naquele local. Né? As pessoas, né? As pessoas que estão ali são pessoas humildes, são pessoas desprovidas ali de dinheiro, de confortos, e elas acabam se entregando a outros prazeres, né? E a Rhaenyra tá ali, ela se sente super em casa. Super em casa. E aí que é uma coisa... E o Daemon tem uma frase que ela ecoa em toda a sequência. Porque o Daemon fala pra ela, Rhaenyra, existem vários tipos de sexo. Existe o sexo pra você, né, assegurar o seu trono, o sexo político, e aí corta pra Rhaenyra e o Viserys transando. Rhaenyra não, a Alicent e o Viserys transando. Isso. Só que, cara, eu achei isso sensacional. E aí troca pra eles lá no bordel, com várias pessoas transando, e aí tem um affairzinho ali do Daemon com a Rhaenyra transando também, se beijando, né? Eles não chegam a transar ali, mas percebe-se que eles estão tendo, né, não é só beijos, né? Ela acaba ficando nua ali, ele também, e tal. A gente sabe que vai rolar, mas ele acaba parando. Por causa do que ele acabou de falar. Ele falou, existe sexo político, para você assegurar a sua posição, né? Existe o sexo pela paixão, pelo amor, e existe o sexo por poder. E essa sequência, ela mostra todos os tipos de sexo. E, cara, isso eu achei sensacional. Eu vou falar o último, mesmo pulando as sequências, eu vou falar o último. O sexo político é o sexo do Viserys com a Alicent. E a gente percebe o contraste. Cara, nada é por acaso. Isso é cinematografia.
No bordel, apesar de as pessoas serem pobres e mal vestidas, elas todas estavam limpas. Você percebe a pele deles, eram todas pessoas bonitas. Era homens bonitos, mulheres bonitas, mesmo mal cuidados, mas eles eram bonitos. E a pele deles alva, limpa, totalmente limpa, sem nenhum machucado, sem nenhum ferimento. E corta pra cena do castelo, do palácio, e o Viserys lá dá um close nas costas dele, toda purulenta, toda machucada. Então você percebe que onde deveria ter sujeira, há limpeza. E onde deveria haver limpeza, que é o reino, que é onde é a realeza, a nobreza, tem sujeira, tem machucado, é feio. E aí, você voltando pro bordel, você vê que todas as pessoas que estão lá, inclusive Daemon e Rhaenyra, eles estão sentindo prazer. Eles estão transando, eles estão felizes, estão afoitos. E estão ali tudo por prazer. Ninguém tá fazendo nada obrigado. Tá todo mundo curtindo, se divertindo. Eles estão se entregando aos prazeres carnais. E a gente volta pro Viserys e a gente não vê o Viserys tendo prazer. A gente tem Nem um foco... a Alicent. Muito bem. Exato. Não. Ele tá sentindo prazer, mas a câmera não foca nele. A câmera foca nela. Isso. Ou seja, se no bordel está tendo prazer, aqui nós estamos tendo um sexo que não há prazer. A gente vê o close na cara dela, ela tá tipo assim, vai, acaba logo. Acaba logo. Tanto que a própria cena de forma como começa, ela é convocada ali pelas aias, né? Pra ir aos aposentos do rei. E ela fala, mas tá tarde. Ela não quer ir lá. E ela vai, mesmo assim. Então esse é o sexo por poder, é o sexo político. E nós temos mais uma demonstração desse sexo por poder. O sexo por poder é aquele sexo que eu tenho porque eu te mando e se você não me obedecer, a sua vida pode ser perdida. E é o que acontece com o Sir Criston Cole. Porque, gente, ele não gosta daquilo. Ele não quer fazer aquilo. Em todos os momentos que mostra a expressão do Sir Criston Cole, ele não está confortável com a situação. Apesar de ele fazer tudo que ele precisa fazer, é ela que o beija, é ela que pega ele, e ele começa a reproduzir, mas ele tem medo no olhar. Porque ele sabe, se ele fala não pra ela, cara, a vida dele tá perdida. Ela pode simplesmente, ele já tá dentro do quarto dela, ela pode gritar, pode falar, gente, ele tentou me estuprar. Acabou. Não tem um cavaleiro da guarda real contra a palavra da princesa. Quem queria ali ser castigado? Então é um sexo por prazer, ela manda e ele é obrigado a fazer, é obrigado a obedecer, mesmo contra a sua própria vontade. E aí, né, tem toda essa cena aí, e aí tem um sexo que ficou faltando, que é o sexo do paixão, o sexo do amor. E sabe onde que tem isso? É na hora que o Daemon começa a pegar a Rhaenyra. Ele já tinha planejado, tudo que ele tinha feito, ele tinha planejado, que era, eu vou transar com ela, ela vai perder a virtude dela, e aí eu convenço o Viserys pra que eu fique com ela em casamento, porque já que ninguém vai querer ela desse jeito, eu aceito ela desse jeito, e o Viserys não vai ter outra alternativa a não ser me dar ela em casamento. Só que quando o Daemon tira a Rhaenyra da Fortaleza Vermelha e ela acompanha ele, ela vê ali a violência que tem nas ruas da Baixada das Pulgas e ela não fica com medo. Ela gosta da aventura. O próprio Viserys ressalta isso. Os dois têm traços do sangue dos Targaryen. Eles são caos puro. E eles são caos puro. Eles são almas gêmeas. E aí, quando eles estão no bordel, na Casa dos Prazeres, o Daemon repara que a Rhaenyra, apesar de ela ver as indecências, as pessoas transando, eles se entregando aos prazeres, em momento algum ela vira o rosto, ela sorri. Ela gosta daquilo. A Rhaenyra tem mais em comum com o Daemon do que ele mesmo pensava. E aí é onde que a gente percebe, o cara está apaixonado pela Rhaenyra. Ele se apaixonou pela Rhaenyra. E faz total sentido. E aí quando ele tá ali executando o plano dele, que foi tudo planejado pelo Daemon, tudo manipulado por ele, ele não consegue. Tipo, cara, eu não vou fazer isso com a paixão da minha vida. E ele para. E aí eu reforço essa minha teoria, que não é uma teoria, é uma afirmação ali pela interpretação dos atores, quando o Viserys começa a acusar ele e ele não fala, ele não se defende.
Aliás, essa cena é muito bem dirigida. A gente percebe que o Viserys tá todo poderoso ali em cima do Daemon e o Daemon caído. E tem um take que mostra, um enquadramento que mostra o Daemon aqui meio que em primeiro plano e o trono pequenininho lá no fundo. Porque esse personagem está ainda mais distante do trono. E ele tá ali apaixonado pela Rhaenyra. Ele nem se defende. Todos os momentos que o Viserys ataca ele, ele não se defende. Então, a gente vê naquele momento que o Daemon fala: se você quiser, você pode ter os 3 tipos de sexo, que é o sexo político, né, o sexo por poder e o sexo por paixão. Só que as circunstâncias acabam provando que não. Nesse cenário da guerra, né, pelo trono, não, você não pode ter os 3, porque ele queria ter e ele não consegue. Então, cara, isso é roteiro, isso é roteiro. Gente, assim, eu que tenho aula, hein? Né? E isso só me deixa, assim, mais confusa com relação ao Daemon, porque é uma relação de amor e ódio, porque ele é um canalha, gente. Eu não sou condescendente com as coisas que ele faz, com as cachorradas, pô, vai, Daemon, gostoso. Mas, cara, nunca dá pra perceber as intenções. É uma pessoa que você claramente não pode confiar. E ele só não seguiu com o plano dele, com a Rhaenyra, em sua essência, por egoísmo. Porque em momento nenhum ele pensou no bem dela, não pensou no bem-estar dela, não teve consideração, né, antes de levar ela lá pra Baixada das Pulgas. Então, quando ele percebeu um sentimento mais intenso nele, opa, eu não quero que seja assim, eu quero que seja especial. Mas mesmo assim ele deixou a menina de calça riada lá no meio do cabaré? Mas é o jeito dele, é o jeito dele. O Daemon, ele não tem essa coisa da fofura. Foi a forma dele de demonstrar a gentileza. E eu achei isso, cara, os personagens, eu gosto quando os personagens agem da forma como eles precisam ser, como eles foram desenhados. Não mudando só porque o roteiro precisa que eles mudem. Não, Daemon foi a forma como ele foi apresentado desde o começo. Esse é um limite rígido pro Gesiel. Oi? Esse é um limite rígido na construção de roteiro. Não, se você colocou um personagem como arrogante e ele começa a agir como não arrogante, aí pra mim ele já perdeu. Isso aí é roubar. Isso eu não gosto. É isso quando eu tô lendo um livro, quando eu tô vendo um filme, quando eu tô assistindo uma série. Cara, se você fez o personagem desse jeito, desenvolva-o como tal. Se você quer que ele mude, coloque situações, porque para demonstrar, com as situações convincentes, para demonstrar a evolução, a mudança do personagem. Senão você tá roubando pra mim, isso é amadorismo. Eu não tô questionando isso, não. Não, eu entendi o que você falou, eu só reforcei essa questão. Eu entendi o seu ponto de vista. Pois é. E eu até queria comentar sobre uma cena do cabaré, que foi essa análise que você fez, né, do paralelo entre a cena da Alicent com Viserys e a cena do bordel. Uma percepção... Gente, esse episódio foi muito bem direcionado. Foi uma mulher que fez a direção, inclusive. Você vê que a mão certa, às vezes, deixa as coisas muito melhores. Que você vê que a cena lá da orgia, ela é bem menos desagradável que a da Alicent. A da Alicent, ela tá lá e ela parece incomoda, aquela, né, coisa desconfortável, sem naturalidade. Enquanto isso, várias pessoas nhanhando simultaneamente soa natural, porque tá todo mundo lá de boa vontade, porque quer e tá lá curtindo e tudo. E a Alicent tá lá obrigada. Tipo, eu preferia estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Né? Então achei genial esse paralelo, gente. Nossa, sinceramente, genial mesmo. Beijo, chefe. E só ressaltando novamente essa questão da personalidade do Daemon. Cara, eu achei que uma cena que a gente só passou por cima dela, mas, no começo do episódio, né, quando abre lá com a chegada do Daemon, que dá até uma balançada no navio da Rhaenyra lá,
E ela vê o Daemon chegando, todo imponente, balançando os navios. Ela, tipo, não quer nem saber, né? Bem Targaryen mesmo. E ela não fica ofendida com o tio. Ela olha com admiração. Tipo, cara, ele é muito foda. Eu quero ser foda assim também. Depois que ele larga ela guarda ressentimento. Ela dá a volta por cima e vai lá acabar, saciar a vontade dela. Ela fica puta, mas ela não é que, tipo, odeia o tio. Ela entende que o tio é o tio. Mas ela ficou puta. E ela ficou com vontade. Tipo, nananina. Eu vou fazer. Agora que você me deixou atiçada? Ah, não, meu filho. Essa noite não vai acabar assim, não. Mas aí, voltando pro Daemon, o Daemon chega. Daemon vulgo, o melhor personagem da série. Ele e Rhaenyra. Pra mim, não precisava nem ser House of the Dragon. Pra mim, podia ser House of the Two Dragons, que é os dois. E aí ele chega, né? Tá todo mundo ali com aquela apreensão, tipo, e agora? Será que o Daemon vai se rebelar contra o Viserys, né? Já que ele saiu daqui meio que expulso, né? E aí o Daemon chega, e aí os cavaleiros da Guarda Real sacam suas espadas, apontam pra ele ali. E ele, na maior estilo, eu não tenho medo de suas espadas, ele vai e para ali com a espada cutucando ele não tá nem aí, cara. Eu adoro o Daemon, velho. E aí ele vai e oferece a coroa ali pro Viserys, né? E o Viserys pergunta, né? Mas eles estão chamando de rei do mar e tal. E ele fala, não, mas você que é o rei, tá tudo certo. E aí os dois se abraçam, é linda essa cena. E, cara, enfim. Daemon é mó bipolar, gente. Ah, não. Pelo amor de Deus. Mas eu não acho ele bipolar. Eu acho ele se consciente das coisas que ele quer. E ele é ousado, ele não tem medo das coisas. Ele não tem medo das consequências. O que ele quer? Ele quer o trono, ele quer ter uma boa relação com o irmão. Ele quer o que todo mundo quer. Ele quer ser o herdeiro do trono, ele quer estar no trono. Porque se ele casa com a Rhaenyra... Só que assim, existe o que você quer e existe o que você descobre que você quer. Nesse episódio, ele estava decidido a chegar no trono, a se aproximar mais ainda do trono. Ele não quer que o Aegon seja rei, ele quer que a Rhaenyra seja rei, só que como esposa dele. Porque se ela for a rainha como esposa dele, ele automaticamente se torna rei, ou se ela realmente for intitulada rainha e não tipo esposa do rei, vamos supor, tipo, consorte. Ele mesmo assim, ele vai ter uma posição fortíssima, mesmo que ela seja rainha, porque ele vai se tornar mão do rei ou algo assim, né, como esposo dela. Mão da rainha. Oi? No caso. Numa mão da rainha, no caso. Então pra ele é vantajosa essa relação. Só que daí ele percebe que ele gosta dela, e aí ele fica, cara, o que eu tô fazendo? Eu gosto dessa mina. E acho que ele descobre nesse episódio a paixão. Justamente por quando ele expõe ela a vida dele, lembrando que Daemon Targaryen, ele era o comandante dos Mantos Dourados, que é a milícia ali de dentro ali de Porto Real. Então ele já é... A vida dele era conviver com aquelas pessoas, né? Ali da favela ali de Porto Real. E aí, quando ele apresenta o mundo dele pra ela, ela não se assusta, diferentemente de qualquer outro nobre ou qualquer outra bem-nascida, né? Lembrando que Daemon não gosta da sua esposa, ele gosta da Missária, a puta lá. Ele gosta dela, porque ela pertence a esse mundo. E aí, ele descobre que a Rhaenyra também gosta do mundo dele. E aí ele se apaixona por ela. Eu achei isso, cara, sensacional. Legal demais. Lembra, Gisele, quando eu falei com você, lá no começo eu nem tinha lido ainda o livro. Eu falei com você, espera até chegar a parte da Rhaenyra, se eu conhecer ela. E agora o Gisele tá falando que ela é uma das melhores personagens, tá vendo? Ah, não, mas no livro eu já achava ela uma das melhores personagens. Eu já tinha falado isso pra você já. Até acho que falei. Não, mas é porque eu já tinha lido antes. Eu já tinha lido antes de você. Aí eu falei, espera pra você conhecer a Rhaenyra. Uhum. Aí você até falou, quem é a Rhaenyra? Eu falei, espera. Pois é. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Porque essa escapada aí da Rhaenyra ficou aí... gerar consequências. Teve consequências. A noite passou, o dia chegou...
E o Nem Otto chegou Hightower... o dia, né? É. O Otto Hightower, Léo Dias de Westeros já foi com a informação quentinha Já pro Viserys. foi lá fofocar com o Viserys, contar pra ele que a Rhaenyra tinha de se divertir com o Daemon na Baixada das Pulgas. E o Viserys, então, tem um surto de percepção, né? Por um momento, ele parece meio que enxergar as coisas, né? Ele fala pro Otto: você só quer fazer intriga, né? Até me fazer voltar atrás na decisão que eu tomei de ter feito minha filha herdeira do Trono de Ferro. Você não vai descansar até ver o seu sangue no Trono de Ferro, né? Lembrando que ele está se referindo ao Aegon, né? Que afinal ele é neto do Otto. E o Otto fica todo: não, o que é isso, sua graça? Eu sou seu servo humilde, eu tô só cumprindo com a minha obrigação de te deixar informado quanto às atitudes que possam trazer problemas e tal, né? Mas o Viserys fica bem irritadinho nesse momento. Eu gostei. Falei: isso aí, ó, tá enxergando as coisas. Mas, enquanto isso, o Daemon tá acordando completamente de ressaca num lugar qualquer que parece uma masmorra. E ele tá junto da prostituta dele, preferida dele, né? A Miséria. Mas ele também é um idiota com ela, né? Também ele faz umas coisas idiotas com ela, fala umas coisas idiotas com ela e ela acaba largando ele pra lá, pra ele se virar sozinho. E de volta na Fortaleza Vermelha, a Alicent chama a Rhaenyra pra conversar e pede pra ela contar tudo o que aconteceu, porque o Viserys já estava sabendo da fuga dela na noite anterior. E a Rhaenyra fica meio nervosa, né? E conta pra ela que eles tinham realmente saído, mas ela segura que não aconteceu nada e que o Daemon nem tocou nela. E mais uma vez tem um clima de cumplicidade entre as duas, é uma coisa de melhores amigas, né? Eu tô achando isso muito interessante. A série tá colocando muito querosene na situação, né? Reforçando essa amizade das duas, esse clima aí de cumplicidade. É bem legal. E ainda nessa manhã tem a cena que o Josiel falou já, né? Que é o Daemon chegando lá para falar com o Viserys. Ele chega lá que nem um mendigo, né? Bêbado, fedendo, mas não se importa, né? Ele é levado arrastado para a presença do Viserys e fala que o rei devia casar a Rhaenyra com ele, já que agora ela estava maculada, né? E só ele aceitar ela daquele jeito. Aí o Viserys fica pistola da vida e de novo expulsa o irmão da corte e manda ele voltar pro vale, pra vaca de bronze dele. E pela 30ª vez, Daemon é expulso do reino. Mas é assim mesmo. Daemon e Viserys, no livro, a dinâmica deles é essa. Amor e ódio. Eles tretam e o Viserys expulsa o Daemon, só que os dois se amam. Eles são irmãos, eles se amam como irmãos. E aí eles acabam sempre se voltando à amizade de novo. Pois é. E logo em seguida o Viserys chama a Rhaenyra para conversar. Ele faz uma cena, né? Pega uma faca que diz que era do Aegon Conquistador, faz ela ler a inscrição que tá na faca, tudo para chamar ela na responsabilidade, né? Das atitudes dela, do que ela faz, da responsabilidade dela como herdeira. E aí ele chama a atenção dela, né? Briga com ela, fala que ela não podia ter feito isso e tal, e que ela ia se casar, e que tinha acabado os pretendentes, que ela ia se casar com o Laenor Velaryon. E muito interessante, né? Só um adendo, antes da gente prosseguir na história, que depois que tem toda a questão lá e tal, e ela fala que ela não tinha sido tocada nem nada, ele fala: não, isso não importa. Não importa se você foi tocada ou não. Tipo, ele não tava ofendido pelo fato de ela ter cometido, né? Ele tava sim ofendido, sim, mas não era essa a maior preocupação dele. E a preocupação dele era com a imagem dela e pra ela se casar, né? Porque a gente sabe que os nobres, eles tinham esse machismo. Tipo, se ela não é donzela, eu não vou querer. Sendo que eles, né, o próprio Daemon e o Viserys comentam, o Daemon comenta, quando a gente era jovem, a gente visitava todos os bordéis, e a própria Rhaenyra fala depois, mas se eu fosse homem eu poderia passar, né, pegar todo mundo e deixar um monte de bastardinho por aí. E a gente lembra que em Game of Thrones, quando a Arya vai lá pra Baixada das Pulgas, ela
ela conhece um dos bastardos do rei Robert, né? E a gente percebe que ali na Baixada das Pulgas, ou outros locais, outras baixadas das Pulgas, né? Ao longo de Westeros, é onde é o destino final dos bastardos, né? Eles não querem ser reconhecidos, eles são enviados ali pra margem da sociedade. É cheio de bastardo de rei por lá. Exatamente. E aí ela, por ser mulher, ela não pode. Ela, né, tem toda essa questão aí. E ele fala, mas esse é o mundo que a gente vive, né? A gente tem que aceitar isso e sobreviver com isso. E ele deixa bem claro, a questão não é você ter feito ou não ter feito. A questão é a percepção do que você fez, das pessoas terem esse pensamento de você ter feito isso. Então achei isso bem legal também. Eu acho muito bonito é que o Viserys nunca deixou de acreditar na Rhaenyra e lutar pela sucessão dela, né? Para que ela realmente seja legitimada. Ele é louco com ela, é a menina dos olhos dele. Então não importa as cagadas que ela fez, ele ainda vê nela que ela pode ser uma grande líder, né? Uhum. Exato. Exatamente. E aí a Rhaenyra fala... Então tá bom, eu caso com o Laenor Velaryon, mas você também vai ter que fazer a sua parte. O Otto Hightower, né, tá te manipulando. Você não tá vendo, não? Cara, eu achei isso legal demais. Ela fala a mesma coisa que o Viserys tinha falado pro Otto naquela conversa anterior, né? E aí eu achei legal que o Viserys foi e fez o que ela disse, né? Resolveu abrir os olhos. Foi lá e falou, tchau, Otto. Muito obrigado pelos seus serviços. Mas não quero mais você não, porque eu não posso mais confiar em você. E mandou o Otto Hightower embora. Foi muito boa essa cena. E é legal que ele começa a falar, né? Tipo, você me ensinou a ser rei e tal. E o Otto, tipo, obrigado, né? Vossa graça e tal. E aí do nada tem essa reviravolta. E ele fica, tipo, com cara de... Oi? Então eu perdi o emprego? Tipo, é isso mesmo? Tipo, você me demitiu? Isso tá rolando? E isso foi muito legal, cara. Isso foi muito legal. Porque foi uma das primeiras vezes, assim, que a gente vê o Viserys deixando de ser uma marionete, né? E se impondo ali, tendo uma atitude de rei. E foi a primeira vez que ele foi rei. Mostrou poder, né? Exatamente, mostrou seu poder. Porém, contudo, entretanto, o Viserys fez, assim, melhor, e a união da Rhaenyra com o Laenor é até uma decisão política inteligente. E eu sei que tem muitas decisões que poderiam ser tomadas e sem elas não haveria Dança dos Dragões, mas eu não consegui deixar de refletir a quantidade de oportunidades que o Viserys teve de poupar a ruína da casa Targaryen. Porque ele poderia ter casado lá com a filha da serpente marinha, não era assim, foi uma coisa assim chocante, mas iria assim facilitar a vida política do reino. E ele tava lá com a oportunidade na mão. O Daemon falou, eu caso com a sua filha. Se a Rhaenyra casasse com o Daemon, ninguém no reino ia questionar a legitimidade dos Targaryen e dela, e eles iam ser imbatíveis. Mas tem umas questões aí. Tem umas questões aí por causa do seguinte, a gente já teve problema com isso no passado. Porque o Westeros não aceita... Eu sou leiga, eu não tô sabendo. Sim, não, mas por isso que eu tô te contextualizando. O Westeros tem sérios problemas com aceitar o incesto. Tanto que o próprio Aegon, o Conquistador, ele teve toda uma questão ali, tem a lei da... Como é que chama mesmo? Excepcionalidade, Flávia? Isso, né? A lei da excepcionalidade, porque os Targaryen em Valíria, eles tinham o costume de se casar entre parentes. E isso é considerado um crime ali em Westeros, por causa da igreja, né? E aí foi aprovada meio que à força, meio que
sabe, pra conter umas revoltas ali, a lei da excepcionalidade. Os Targaryens são excepcionais e eles podem se casar entre parentes. E aí meio que foi aceito, mas meio que forçado goela abaixo, sabe? É tipo o absolutismo na Europa antigamente. Só que, exatamente. Tanto que quando nós fizemos o podcast sobre esse capítulo do livro, a gente teve uma profissional que tava no dia e ela falou sobre o absolutismo. A Paulinha, exatamente. Aliás, um beijo, Paulinha, se você estiver nos ouvindo. Estamos com saudade de você. Volte aqui. Volte gravar, que é muito rico os seus conhecimentos. E aí, exatamente, né? A lei da excepcionalidade é relacionada, é a versão de Westeros do absolutismo. Que eles, por serem Targaryen, eles poderiam se casar entre si, mesmo que fosse incesto. Ou também a questão de ter mais de uma esposa. Enfim, os Targaryens se acham superiores e eles acham que eles podem fazer essas coisas. Porque no costume deles era normal, mas em Westeros não. E aí, tipo, casar Daemon com Rhaenyra pra Viserys, isso poderia acarretar esses problemas. Pra Daemon não, porque Daemon e Viserys têm uma visão muito diferente de como reinar, de como é o poder Targaryen. Viserys, ele é mais Westerosi do que Targaryen. Apesar de conhecer a história dos Targaryen, ele não é um Targaryen. Ele é um Targaryen Nutella. Ele não é um Targaryen raiz. Já a Daemon, como o próprio, parafraseando aqui o Viserys, Daemon e Rhaenyra são Targaryen. Eles têm o sangue valeriano ali correndo em suas veias. Eles são puro caos. E ele fala... você sabe como que as pessoas vão ver isso? E o Daemon fala... Você é Targaryen, você é o rei, você é a força. Eles vão aceitar o que você mandar. Saca? Tipo, ele é um Maegor, mano. Ele é um Maegor. Eles são dragões, eles podiam fazer o que eles quisessem. E outra, a Aemma não era meio que prima do Viserys? Era prima dele. Então... mas aí ainda pode, né? Primo pode, irmão não pode. É parente mais próximo. Entende? Tio, sobrinha. É que primo de sei lá quantos graus já não é mais considerado incesto. Mas irmão mesmo em Westeros. E aí foi só contextualizando o seu pensamento, tá? Tem essa questão pra gente considerar aí. Foi de Rhaenyra. Mas conta aí nos comentários, galera. Vocês acham que se o Daemon e a Rhaenyra casassem ia ter problema ou não ia ter? Eu acho que não ia ter, não. Talvez não tivesse a dança, mas problemas poderiam haver, viu? Com os Westerosi. Talvez os Targaryen tivessem que ser obrigados a suprimir mais uma guerra, mais um conflito aí. Que talvez fosse menos expressivo do que a dança, talvez sim. Mas conflitos haveriam. Não sei se chegaria à guerra, mas conflitos haveriam com certeza. Claro, porque o Viserys já estava casado com Alicent e já tinha tido Aegon. E essas coisas todas. Bom, e aí finalmente a gente chega na última cena do episódio. Que a Rhaenyra tá lá sentadinha e de repente chega um Maestre com um frasquinho na mão e fala... pedido do rei Viserys, disse de passagem. E fala, pediu para o seu pai, pediu pra você tomar isso daí. E a Rhaenyra fica olhando assim, meio cabobada assim pro frasquinho, né? A gente sabe que aquilo... Esse foi um do tipo, eu acredito em você, mas por via das dúvidas, porque até então ninguém sabe do Criston, né? Do Sir Criston Cole. Eles acreditam que pode ter acontecido algo aconteceu alguma coisa, mas pode ter acontecido algo mais expressivo com o Daemon. Então, por via das dúvidas, toma essa pílula do dia seguinte aqui. Pílula do dia seguinte. Ai, Deus. E assim termina esse episódio, que foi meu preferido depois do primeiro. Ou talvez...
igual. Não sei. Eu não tô ranqueando os episódios. Pra mim, todos estão maravilhosos. Mas é que eu sempre vou gostar mais dos episódios... Não gostar mais, mas me empolgar mais com os episódios de batalhas. O episódio passado teve uma batalha maravilhosa, né? Teve cenas lindíssimas. Mas esse teve, né? Teve umas cenas mais gostosinhas. Muita intriga, né, gente? Eu gosto das intrigas, eu gosto do caldo assim fervendo. Isso aí é Game of Thrones, né, gente? Isso é Game of Thrones. Se não tiver intriga, não é Game of Thrones. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa análise do 4º episódio da série. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou pergunta, ou comentários, né, sobre esse episódio, entre em contato com a gente pelo e-mail, pelo formulário do site ou pelas nossas redes. E, claro, não se esqueçam nunca de espalhar nossa palavra por aí. Recomendem nosso podcast. E depois nós voltamos com mais o Despertar do Dragão para vocês na semana que vem. Até lá! Valar do Raeris! Valar Morghulis!